Muito bem, gravação iniciada. Bom dia a todos. Hoje é dia 28 de janeiro de 2025. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Na composição da Câmara de hoje, vice-presidente Dr. Argos Gregório, Samuel de Oliveira Magro, Cláudio Issal e também pela representação fiscal Luciana Carvalho Duarte. Nós temos 3 processos em pauta. Não há inscrição para sustentação oral, porém, há 2 processos que nós temos a presença do representante do contribuinte para acompanhar o julgamento. Vamos iniciar o processo pela Bremer dos Passos Alves Eireli. O relator é o doutor Samuel de Oliveira Magro, o AIN é o 4150888. É um recurso misto. Então, eu passo a palavra ao juiz Samuel de Oliveira Magro para que apresente o processo e profira o seu voto. Doutor Samuel, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, bom dia a todos os presentes, aos juízes da Câmara, representação fiscal, os nobres advogados que acompanham aqui o julgamento. Esse caso, senhor presidente, esse aí contém 6 acusações fiscais, sendo que as 5 últimas, né, de 2 a 6, dizem respeito a descumprimento de obrigações acessórias, né? Não apresentação de livros fiscais, não apresentação de guias, tudo mais. Acho que tem relevo aqui, e eu vou ler aqui a acusação do item 1, né? Que é deixar de pagar ICMS no montante de R$1.073.000, no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2019, decorrente de operações de saída de mercadorias tributadas não declaradas ao fisco, conforme demonstra pelo demonstrativo anexo 1 e pelas cópias dos documentos juntados. A base de cálculo do ICMS foi obtida pela aplicação do IVA para o CNAE 4221, sobre os valores das entradas para cada período. E as demais infrações, como eu disse, de descumprimento de obrigação acessória. Bom, o caso, senhor presidente, o meu voto, eu estou... bom, vamos lá, só abrir aqui no Word, fica mais fácil de eu ver. Vou passar a leitura do voto, ele é um voto curto, e como também o patrono da autuada está aqui presente, eu vou ler o voto, né? Apesar de senhor já terem conhecimento dele, que já estava disponível no sistema. Vamos lá. Assim, na primeira instância, bom, está dito aqui no voto, não preciso explicar que vai estar dito. Vamos lá. Apesar de reconhecer a legitimidade da acusação, a douta julgadora ACO excluiu da exigência fiscal as notas fiscais destinadas aos contribuintes José Alves Guarujá, inscrição número tal, e Noêmia Natalina dos Passos, inscrição número tal, relacionada nas páginas tais do AIN. Os fatos comprovados pelo fisco demonstram a confusão entre o estabelecimento do autuado e os outros 2 supracitados, pertencentes, respectivamente, ao seu pai, falecido em 19 de março de 94, e à sua mãe, falecida em 4 de setembro de 2017. Esses 2 funcionaram no mesmo imóvel em que estabelecido o autuado. Além disso, sua contadora, que também era a contadora dos genitores do autuado, declarou à Folha 39 que esse era o responsável pelas notas fiscais recebidas. Trata-se de declaração de pessoa autorizada, pois formalmente constituída perante o fisco como contadora responsável pelos 3 estabelecimentos, e fundamentalmente de pessoa que conhecia detalhadamente a operação de estabelecimento autuado. Por esse motivo, entendo que a exigência fiscal deve ser restabelecida em relação às notas fiscais excluídas pela julgadora ACO. No entanto, para evitar futuras alegações de cerceamento de defesa, entendo que deve ser deferido o pedido subsidiário apresentado pelo autuado em suas contrarrazões ao recurso de ofício, de realização de diligência para que lhes sejam fornecidas cópias dos documentos fiscais aqui discutidos. Assim, converto o presente julgamento em diligência para que estes autos sejam remetidos à origem, para que o ilustre agente autuante forneça ao autuado
os arquivos XML das notas fiscais relacionadas nas folhas tais, né, 76 a 131, notificando-o a se manifestar sobre esses documentos no prazo de 30 dias. Após, a autoridade fiscal deve analisar e se manifestar objetiva e conclusivamente sobre os argumentos apresentados pelo autuado. Por fim, antes do retorno dos autos às escolas da Câmara, deverá a douta representação fiscal se manifestar nos termos do artigo 72.4 da Lei 13.457 de 2009. Esse, então, senhor presidente, é o meu voto. Eu pediria ao senhor apenas que habilitasse a edição, porque ficou faltando um S ali, então ficou ali um nós vai ali. Estamos sem som, presidente. Resolvido. A sua imagem estava congelada, pelo menos para mim aqui. Não sei se para os outros. Não, acho que era eu que estava congelado aqui, enquanto eu mudava aqui. Mas eu já editei, já está editado aqui então, o voto, senhor presidente. Essa é a situação, se o senhor tiver acesso, o caso aqui, acho que o voto é autoexplicativo, né? O contribuinte ele manteve a operação, né, das inscrições estaduais de seus pais, né, por 25 anos, pelo menos no caso do pai aí, né, recebendo mercadorias em nome dele. Então, disso não há dúvida. E, então, para mim, está muito bem caracterizado nos autos essa confusão, não há dúvida de que o Bremer, o senhor Bremer, ele é o recebedor das mercadorias, então não vejo sentido na exclusão das notas fiscais feitas na primeira instância. No entanto, essa questão, né? Como essas notas supostamente não foram emitidas em nome do contribuinte, ele está pedindo, é apenas uma formalidade aí para evitar um pedido de anulação futura tal do processo. Esse é o meu voto, acho que o doutor Cláudio também vai se manifestar a respeito. Pois não, doutor Cláudio pediu a palavra para apresentar uma preferência, é isso? Cláudio? Isso. Queria parabenizar o Dr. Samuel pelas considerações, né? E afirmar que concordo plenamente com a posição de também reincluir as notas fiscais, né? De Noêmia e da outra pessoa que eu não lembro o nome. E eu também queria fazer uma observação em relação à capitulação, né, da multa, que foi levantada pela defesa, que, no caso, apesar de não ter sido apresentado, né, pela autuada nenhum documento, o fisco ele sempre tem acesso, né, às notas fiscais e documentos que foram emitidos ou em nome da autuada ou pela autuada, né? E, no caso, eu entendo que não foi um valor arbitrado, né? Quando a gente não tem nenhum acesso a valores ou qualquer outra coisa parecida, como no caso de uma apreensão de mercadorias, que você não tem ideia, né, do valor pelos documentos, tá? Mas, no caso, foi feito, acho que, de fato, um levantamento das notas fiscais de entrada, né? E essas notas, além das notas fiscais emitidas em nome da autuada, também foi feito um levantamento das alíquotas, né? Dos IVAs a serem aplicados sobre essas notas para chegar, então, no valor do ICMS lançado de ofício. Então, nesse sentido, eu entendo que o auto deveria ter sido lavrado realmente, não no inciso L, né, como outros, né, mas sim no A, né, no inciso A do artigo 85, inciso 1 da Lei 6374, que é o próprio levantamento fiscal, né.
E então esse seria o meu voto de preferência. E para incluir também na diligência, né, a, a, a relação dessas notas, né, para retirar aqueles CFOPs não sejam saídas tributadas, né, tais como retornos e devoluções. Então, essas seriam as duas considerações que eu colocaria nessa diligência, né, apresentada pelo Dr. Samuel. Então, eu faria um voto de preferência nesse sentido. Obrigado, Cláudio. Você precisa pedir, então, a solicitar a preferência, aí eu defiro e você faz a inclusão da sua manifestação aqui no sistema. O doutor Samuel Tá pediu legal. a palavra? Aqui, Tem aí, ó, solicitar voto preferência. Abaixo aí do... é só solicitar voto de preferência e gravar, né? É isso? E gravar, isso. Aí eu defiro, aí eu faço aí o Tá. senhor edita o voto. Tá bom. Eu vou fazer. Pode falar, doutor Samuel. Sim. Senhor presidente? Pois não, Samuel. Não, porque essa sugestão, que na verdade eu concordo aí com as colocações do Dr. Cláudio, e apenas para facilitar, a minha sugestão é que ele fizesse, como coloquei no início, né, como uma preferência. É importante ele colocar lá que ele me acompanha integralmente, né, porque no meu voto, e talvez na parte lá, quando ele fizer a parte dispositiva, de novo repetir aquilo que eu disse, né? Ou seja, ficar claro que também com relação a essa proposta dele, né, dos quinais, desculpe, dos CFLPs, que ele também se manifestasse a respeito, né? Na verdade, até vamos ver como é que vai ficar a redação do Dr. Cláudio, mas, doutor Cláudio, que quando a gente manda uma diligência, a gente tem que ser o mais detalhado possível para que volte aquilo que a gente efetivamente quer, né? Se a gente... Então, no caso aí do CFLPs, eu sugeriria ao senhor que incluísse aí na descrição que também o senhor está pedindo lá para que ele segregasse por CFLP, não segregasse, mas que ele indicasse o CFLP de cada operação, mas que ele se manifestasse sobre quais CFLPs, né, que eventualmente deveriam ser excluídos da autuação, né? Porque se ele só manda o CFLP, de repente pode ter mercadoria com CFLP errado, pode ter operação. Então, isso ele já vem analisado lá da parte dele, né? Mas concordo com o doutor Cláudio, acho que o caso aqui poderia ter sido, no mínimo, se há uma dúvida, né, com relação se seria ou não um levantamento fiscal em prol do contribuinte, né? Acho que deveria ter sido enquadrado, sim, na penalidade na letra A, né, do levantamento fiscal. E então acho bastante interessante esse complemento que o doutor Cláudio está colocando. Doutor Samuel, deixa eu só entender, então. Você está sugerindo para o Cláudio para ele acrescentar especificações da diligência, é isso? Cláudio, isso, nessa parte que diz respeito ao CFLP, né? O Cláudio, acho que está com o microfone fechado, está falando, desculpe. Tá sem áudio para mim, pelo menos. Será que ficou no mudo no próprio computador? Aí não fala, né? Aí mesmo que você desligue o... Cláudio, não estamos te ouvindo. Não estamos ouvindo. Não, muito mal. Eu acho que esse microfone... Está quebrado e com eco. Espera aí. Agora sim. Agora melhorou? Sim. Agora sim. Agora ficou bom. Tá. Não, então, repetindo aqui,
a fala do Dr. Samuel, para mim, ficou um pouquinho cortada no começo. Eu ouvi só o finalzinho. Ele falou para eu detalhar a parte dos CFOPs, né? Para pedir para o fiscal autuante incluir não só a lista de CFOPs, mas também aqueles que poderiam ou deveriam ser excluídos dessa lista. Está correto? Perfeito. Era isso mesmo. Tá. Além disso, na primeira parte que o senhor falou, eu acabei não ouvindo direito. Tinha mais alguma observação? Não, era essa. Que na primeira parte eu falei o seguinte, que quando a gente pede uma diligência, o ideal é que a gente mande o mais detalhada possível para que volte exatamente aquilo que a gente quer, né? Se a gente abrir, se manda uma diligência, olha, falha, respeito, tal, vem qualquer coisa que não... De repente, a informação que a gente precisa não vem, né? Então, era só então, você não perdeu nada, não. Ô, Samuel, deixa eu só entender. Você está sugerindo para o Cláudio para ele especificar essa questão do CFOPs, entendi. Mas o Cláudio parece que ele também propõe recapitulação da multa, não é isso? Sim, é isso. É isso? Mas então, só que isso não pode ser decidido agora, entendeu? Então, então, se a gente for acompanhar o Cláudio, eu vou ter que fazer uma preferência para que essa questão de mérito seja apreciada só depois. Então eu vou retirar essa parte. Se o Cláudio retirar, aí eu acompanho. Mas senão Entendi. eu vou fazer uma preferência, porque senão dá tumulto processual. O contribuinte pode bom. alegar, a parte pode alegar nulidade, porque foi convertido em diligência, aí julgou em parte o mérito, então pode causar aí algum problema. Então, eu acho que seria prudente a gente deixar a questão da eventual recapitulação da multa para quando a gente for julgar o mérito, depois da diligência. Também. Tá. Então, eu teria que meio que copiar o voto do Dr. Samuel e acrescentar a relação de CFOP, seria isso? Conforme ele está sugerindo aí para você. Ou então, doutor Cláudio, se o senhor não preferir, eu queria, como foi o senhor que levantou essa questão, mas se eu preferir, eu posso mudar o meu voto para incluir as questões. E aí eu colocaria exatamente, olha, como há a argumentação do contribuinte no sentido de recapitulação da multa, e que e se eventualmente o órgão de julgamento entender que deva ser feita recapitulação, necessário se faz conhecer também o CFOP, tal, colocaria esse parágrafo e complementaria a minha diligência com o pedido de CFOP. Eu acho mais prático. Eu acho mais prático também. porque a manifestação do Cláudio sobre a recapitulação, quando for julgar o mérito, ao analisar o processo, os juízes vão considerar essa questão, né? Embora não tenha sido decidido hoje, mas como ele deixou registrado no voto preferência, nós vamos considerar, evidentemente, né? E o Samuel também vai abordar a questão também. Tá perfeito, por mim está ótimo, sim. Então, Cláudio, você mantém então o seu voto como está e o Samuel acrescenta isso. Perfeito. Senhor presidente, eu só vou sugerir, então, o seguinte, que se o senhor suspenda esse julgamento, pode começar um outro processo, que tem um advogado também esperando, enquanto eu redijo aqui rapidamente e retorno depois. O senhor acha? Pode ser, não tem problema nenhum. Eu posso ir para o outro processo, a gente vai ganhando tempo. Perfeito. Estiverem todos de acordo, a gente pode ir. Ok. Então, doutor Walter, nós vamos então para o processo. Eu estou suspendendo então o andamento. Nós estamos sobrestando aqui o julgamento desse primeiro processo. A gente vai então para o Van Hal, né? Só para... Então, Van Hal Comercial Limitada, eu sou o relator, o AIN é o 4-117-875. Eu vou, então, apresentar o processo e já ir direto para o meu voto. O primeiro, são duas acusações. O item 1 do AIN é crédito indevido, aquisição de mercadorias alheias às atividades do estabelecimento. O item 2 é crédito indevido de ICMS-ST e ICMS próprio. Existem várias questões aqui. O processo ele foi convertido em diligência duas vezes pela Câmara Julgadora, que nos antecedeu, e depois houve anulação da
parcial. Na verdade, foi um complemento do julgado para apreciar, não houve uma anulação da decisão de primeira instância, houve um complemento do julgado para apreciar a questão da OSF. O contribuinte alega que irregularidades e inconsistências na OSF, e isso faz parte de um pedido de anulação do auto de infração. Então, aí a decisão foi proferida, não é? De primeira instância, ela ratificou as outras questões já julgadas, acrescentou fundamentação da OSF, o contribuinte apresentou outro recurso ordinário, né, complementar, na verdade, também, e o processo veio para a nossa Câmara. Então, basicamente, esse foi a tramitação. Teve uma tramitação aqui um pouco tumultuada, né? Então, vamos lá. Então, são duas acusações, como eu disse. Então, vou apreciar primeiro a questão da nulidade do lançamento de ofício por irregularidades na OSF. Em seu apelo, o contribuinte alega vício do lançamento fiscal, dado que a OSF foi juntada apenas com a defesa do contribuinte às folhas 230, e porque, decorrido o prazo de 90 dias, não houve revalidação ou prorrogação, e ainda deveria o fisco notificar o contribuinte para a autorregularização. Entendo que não há nulidade no lançamento fiscal em relação aos itens 1 e 2, né, do AIM, de uma forma geral. Né? Em primeiro lugar, porque não há que se falar em violação ao artigo 2º, parágrafo único da disposição final e transitória da Lei Complementar 939. Isto porque a OSF não é documento essencial para a validade do auto de infração, conforme artigo 34 da Lei 13.457. Em segundo lugar, porque a OSF fora regularmente expedida para fins de legitimação do início da ação fiscal. Também é fato incontroverso que não se verifica na espécie a decadência dos lançamentos fiscais. Deste modo, a eventual não prorrogação da SF não invalida os atos de lançamento em face do artigo 142 do CTN. Em terceiro lugar, é equivocado o argumento de que a falta de prorrogação acarreta a invalidade da ação fiscal ou da lavratura do auto de infração. Deveras, pela intelecção do artigo 5º, inciso 7, parágrafos 2º e 3º da Lei Complementar 939, a norma dirige-se ao restabelecimento do direito de espontaneidade do artigo 138. Nada tem a ver com o requisito formal para a lavratura do auto de infração e como condição para que a autoridade fiscal proceder ao lançamento fiscal. Ademais, o restabelecimento da espontaneidade é automático, vale dizer, independe de qualquer outra notificação, de modo que o contribuinte poderia corrigir as irregularidades que culminaram na lavratura do presente AIM, porém quedou-se inerte. Em quarto lugar, o contribuinte não logrou entregar todos os documentos solicitados pela fiscalização, de modo que nem mesmo poderia ser aplicada a benesse do restabelecimento da espontaneidade. Da leitura do artigo 5º da Lei Complementar 939 e do artigo 533 do RICMS, e considerando a portaria CAT 1799, forçoso que a espontaneidade não ocorreu. É que a recorrente foi notificada e renotificada para apresentar arquivo magnético no layout previsto na portaria CAT 1799, folhas 134 e 137, deixando de atender o quanto solicitado. Logo, sem a entrega das informações no formato exigido pela legislação, não teve início da contagem dos 90 dias. Em quinto e último lugar, verifica-se que o contribuinte deixou de apontar prejuízo ao seu direito de defesa. Efetivamente foi garantido devido ao processo legal e não ocorreu as hipóteses do artigo 10, 10A e 10B da Lei 13.457. Então, eu estou rejeitando a preliminar nesse sentido. Nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa. O contribuinte alega que houve cerceamento de defesa, uma vez que a fiscalização assinou exíguo prazo para o contribuinte atender às notificações pedidas com a finalidade de apresentação de arquivo magnético no layout previsto na portaria CAT 1799, no lapso de 45 dias. Se infere dos autos que o alegado cerceamento de defesa está prejudicado. A 14ª Câmara Julgadora converteu o julgamento em diligência para que o recorrente demonstrasse seu direito ao crédito, folhas 314 a 318, deixando de cumprir, no entanto, a determinação no prazo concedido. Mesmo assim, o recorrente apresentou petição de folhas 332 a 335 e documentos de folhas 336 a 703, com a finalidade de comprovar o crédito de CMS referente ao item 2. Mais uma vez, a Câmara Julgadora converteu o julgamento em diligência para que a fiscalização examinasse os documentos trazidos às folhas 336 a 303.
A fiscalização apresentou manifestação, as folhas 721 a 748, assim como a representação fiscal, as folhas 752 a 758, e a recorrente, as folhas 762 a 770 e 774 a 779. Com efeito, não há que se falar em cerceamento de defesa. O órgão julgador de segunda instância deferiu a juntada de documentos do contribuinte para a prova do alegado, com manifestação de todas as partes interessadas. Destarte pela intelecção dos artigos 10, 10A e 10B, 10A e 10B da Lei 13.457 afasta a nulidade de cerceamento de defesa. Então, os documentos que eles foram juntados, que seria o prazo exíguo, o órgão de julgamento acabou aceitando os documentos, né? Então, não há que se falar em cerceamento de defesa. Nulidade da decisão recorrida. Alega o recorrente, folha 270, que a decisão de primeiro grau teria se omitido em apreciar o argumento às folhas 234, de que a apresentação do pendrive não desqualifica os créditos do contribuinte, até porque os créditos dos artigos 269 e 271 e portaria K 1799 não se vinculam ao crédito CMS próprio, que poderá ou não ser apurado pela referida portaria K 17/99. Não vislumbro nulidade da decisão recorrida, entendo aqui que a decisão ela atende os requisitos do artigo 38, a decisão de folhas, na parte que eu estou me referindo, de folhas 256 a 257, bem como a decisão de folhas 790 a folhas 806, apreciaram a questão maiormente sob o aspecto de não atendimento pelo contribuinte das notificações da fiscalização dos seguintes termos, aqui é o que eu transcrevo e não vou ler para não cansá-los. Assim é que as decisões proferidas são claras, coesas, com nexo lógico e com fundamentos adequados e suficientes, embora não coincidentes com a tese do contribuinte. Então, estou entendendo aqui que a decisão está bem fundamentada, apreciou a questão ventilada, então estou rejeitando essa preliminar de nulidade. Vamos ao mérito agora. Item 1 do AIM, é de crédito indevido em razão de aquisição de mercadorias alheias às atividades do estabelecimento. A decisão de primeiro grau foi pela manutenção da acusação fiscal, na medida em que não restaram adequadamente comprovadas as alegações do contribuinte de que o combustível adquirido foi destinado ao abastecimento de veículos de sua propriedade. O sujeito passivo recorre reduzindo que possui apenas 2 veículos e que a aquisição do combustível forçosamente serviu para abastecer os referidos automotores, que são essenciais para o transporte de mercadorias na consecução de suas atividades. A representação fiscal pede um provimento do apelo, sob o fundamento de que não ficou evidenciado nos autos que o combustível seria utilizado no desenvolvimento de suas atividades. Nesse diapasão, é conhecido meu entendimento aqui desta segunda Câmara Julgadora sobre a questão dos materiais de uso e consumo, que, mesmo que não respeite aqueles critérios que a fiscalização adota, né, de se consumir no processo produtivo e integrar o produto final, normalmente, aqui na Câmara, eu reconheço o direito ao crédito, né? Não precisa, basta ser inerente às atividades da empresa. Então, já até fui coautor de um livro a respeito desse tema. Mas, no presente caso, o recorrente afirmou em defesa, em recurso ordinário, que tem direito ao crédito do imposto por se tratar de combustível adquirido, notas fiscais de folhas 99 a 133, utilizados pelos únicos veículos Fiorino e Trafic de propriedade do contribuinte, para o transporte de seus produtos, imprescindível, portanto, para suas finalidades, para as finalidades comerciais do estabelecimento. Ocorre que o efetivo destino da mercadoria, combustível, para mim, não restou devidamente comprovado consoante os elementos dos autos. Concordo com as ponderações da representação fiscal, as folhas 837, de que, na data no fato, ou seja, a data que ocorreu o fato jurídico, o recorrente possuía apenas o KNAI X, comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente, conforme CADESP de folhas 16. Malgrado as notas fiscais de folhas 99 a 133 comprovem que o combustível foi adquirido pelo contribuinte, não houve prova de que foram consumidos pelos referidos veículos Fiorino e Trafic. Não há no documento fiscal a identificação dos veículos, por exemplo, nem mesmo o transporte das mercadorias e seus respectivos destinos.
os combustíveis poderiam ter sido utilizados para outras finalidades, como para o administrativo da empresa. Circunstância essa que se enquadra como material de uso e consumo, encontrando vedação ao crédito no artigo 20, combinado com o 31, inciso 1 da Lei Complementar 87. Por tais razões, ante os documentos trazidos aos autos e à luz dos artigos 26 e 37, parágrafo 1º da Lei 13.457, mantenho o item 1 do AIN, negando provimento ao recurso. Item 2. A acusação fiscal do item 2 do AIN é de crédito indevido do ICMS a título de ressarcimento do ICMS-ST, conforme artigos 269 e 270, e relativo à operação própria do substituto em operação interestadual promovida pelo contribuinte substituído, de acordo com o artigo 271. Para a motivação dos lançamentos fiscais, foram juntados os seguintes documentos. Aqui eu relaciono todos os documentos que instruem o presente auto de infração. A decisão de primeiro grau aponta que o ressarcimento do ICMS-ST e próprio para tanto, devem ser observadas as normas de regência, maiormente a portaria K 1799, artigos 4º, 5º e 13 do Manual de Orientação Anexo. Prossegue a decisão recorrida, asseverando que, abro aspas, que os arquivos com pendências, a exemplo do que vemos as folhas 13 e 14, tornam o crédito de folhas 12 indevidos em razão de ser obrigação do contribuinte apresentá-los em ordem quando solicitados, no prazo estabelecido na legislação, consoante o artigo 6º, inciso 5º da Lei Complementar 939, conferir folhas 256. Em seu apelo, o contribuinte insiste no direito ao crédito, tendo em vista os seguintes documentos anexados aos autos, folhas 812. E aqui ele relaciona a relação de documentos aqui de folhas 12, modelo 1, modelo 2, expédio fiscal e tabela de apuração própria. Em seguida, diz o contribuinte diz o recorrente que o contribuinte substituído poderá se ressarcir do imposto retido quando efetuar a saída da mercadoria do Estado de São Paulo, conforme permissivo no artigo 269, 4 do RICMES. Também alega que a diligência é equivocada, na medida em que a fiscalização deveria ter considerado as notas fiscais de entrada, mas não o valor do estoque, e ainda que nos demonstrativos modelo 3 deveria ter sido realizado com base nas entradas desde 2010. Pede, por fim, a aplicação do artigo 527-A do RICMES. Pois bem, é pertinente repisar que a 14ª Câmara Julgadora, por 2 vezes, converteu o julgamento em diligência. Na primeira oportunidade, o julgamento foi convertido em diligência para que o contribuinte demonstrasse seu direito ao crédito, folhas 314 a 318. Após a juntada de documentos, houve manifestação fiscal às folhas 323 e da representação fiscal às folhas 327 e 330. Pela manifestação do recorrente de folhas 332 e 335, foi juntado aos autos os documentos de folhas 336 a 303. Numa segunda oportunidade, a Câmara Julgadora converteu o julgamento em diligência para que a fiscalização examinasse os documentos trazidos às folhas 336 a 303, conferir folhas 709 e 717, o qual foi atendido às folhas 721 a 748, com manifestação da representação fiscal, as folhas 752 a 758, e do recorrente, as folhas 762 as folhas 770 e 774, as folhas 779. De plano, registro que fica deferida a juntada dos documentos de folhas 336 a 307, a 303, como já havia sido feito pela 14ª Câmara Julgadora. Considero, entrementes, prova relevante para a busca da verdade jurídica. Então, eu coloco aqui que, seja para deferir ou indeferir provas apresentadas intempestivamente, a Câmara Julgadora é soberana na apreciação do substrato fático probatório, dentro do seu livre convencimento consoante o artigo 26 da Lei 13.457. E tanto é verdade que os órgãos julgadores podem converter o julgamento de diligência, assim como fez a 14ª Câmara Julgadora, em 2 oportunidades, com fundamento no referido artigo 26, para esclarecimento de dúvidas ou para que novas provas sejam produzidas em nome da verdade jurídica. Assim, conforme as circunstâncias do caso concreto, também é possível a admissão da juntada de provas a destempo, sempre garantido o contraditório. Então, eu entendo aqui que considero que a regra da preclusão do artigo 19 há de ser flexibilizada consoante diversos julgados proferidos pelo Tribunal de Impostos e Taxas, porém,
não se admite em qualquer caso, mas sim excepcionalmente, como aconteceu nesse caso aqui. E, nesse sentido, eu trago vários precedentes. Trago aqui um precedente, pelo menos, da Câmara Julgadora, para corroborar o que eu estou dizendo. Então, na espécie, houve percussiente análise pela fiscalização dos referidos documentos apresentados pela parte passiva, que reconheceu parcialmente a existência de créditos legítimos, conforme consta na conclusão da manifestação em diligência às folhas 748. Então, indefiro, por tais razões, o pedido da representação fiscal de folha 758 de não conhecimento dos documentos juntados às folhas 336 a 303. Quanto ao mérito da irresignação do item 2, ao examinar a alegação das partes, o resultado das diligências realizadas e consoante os documentos de folhas 336 a 303, entendo que o recurso procede em parte. É disso que o contribuinte deve observar as regras vigentes quanto ao direito ao ressarcimento do ICMS-ST e do ICMS próprio, os termos dos artigos 269, 270, 271 e 271-A do RICMES na portaria K 1799. Deveras, como didaticamente pontuado pela representação fiscal, folhas 939 a 940, o contribuinte substituído poderá se ressarcir do ICMS retido na forma do artigo 269, nas seguintes hipóteses: quando a operação de saída para o consumidor final se der saída aqui, valor inferior ao utilizado como base de cálculo da retenção, quando o fato gerador presumido não ocorrer, quando a saída subsequente for amparada por isenção ou não incidência, quando o imposto tiver sido recolhido em favor do Estado de São Paulo. No presente caso, a saída subsequente ocorreu para outro Estado da Federação. Por outro lado, o contribuinte poderá se creditar quando admitido do imposto incidente sobre a operação própria de saída promovida pelo sujeito passivo por substituição, artigo 271, que deverá ser apurado em conjunto com o ressarcimento do imposto retido, de que trata os artigos 269 e 270, nos termos da disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda, artigo 271-A. Assim é que o imposto a ser ressarcido não pode ser lançado em dia, sem que seu valor seja previamente apurado na forma da disciplina da portaria K 1799. Por conta disso, foi editada a portaria K 1799, que prescreve o formato dos arquivos magnéticos elaborados para fim de apuração do imposto a ser complementado ou a ser ressarcido, sem o que o crédito não pode ser legitimado. No curso da ação fiscal, o contribuinte foi notificado e renotificado para apresentar os arquivos magnéticos de acordo com a portaria K 1799. Porém, os arquivos apresentados não atendiam às especificações da norma infralegal em Testilha, a razão pela qual não puderam ser validados pelo programa MERC-ST. Daí porque seguiu-se a lavratura do auto de infração. Ocorre que, no curso do presente processo administrativo, já na fase recursal, o contribuinte apresentou os documentos de folhas 336 e 703, que foram auditados pela autoridade fiscal competente em cumprimento ao quanto determinado pela 14ª Câmara Julgadora. Com efeito, a manifestação fiscal em diligência de folhas 721 e 748 merece encômios diante da percussiência e do esmero da autoridade fiscal, diante da fundamentação dos critérios utilizados para a apuração da verdade jurídica, que adotam como razões de decidir ipsis literis. Cabe transcrever a conclusão final da fiscalização, conforme consta aqui as folhas 748, que apurou, no final das contas, apurou-se os possíveis valores a título de ressarcimento. O valor de R$ 42.957,41 para fins do artigo 269.4 do RICMES e do artigo 271, R$ 132.205,24. Destarte, não acolha a impugnação ao trabalho fiscal do contribuinte de folhas 762, 770, de folhas 774, 779, assim como das alegações recursais de folhas 812 e 815. Igualmente, desacolhe os argumentos da representação fiscal de folhas 840 e 841, de que o crédito é ilegítimo por não ter sido observada a disciplina da portaria K 1799, a despeito do resultado da diligência de folhas 748. De um lado, não foram observadas as regras e especificações da portaria K 1799 pelo contribuinte. De outro, a despeito disso, a fiscalização logrou reconhecer parte dos créditos, que parte dos créditos são legítimos, diante da minuciosa verificação dos documentos e dos critérios adotados, de modo que, se a portaria K 1799
fosse cumprida pelo contribuinte, podemos assumir que chegaríamos ao mesmo resultado. Logo, por se tratar de provas lícitas produzidas neste contencioso administrativo tributário, dou parcial provimento ao recurso para reconhecer como legítimos os créditos apontados pela fiscalização às folhas 748 dos autos, ficando assim reduzido o crédito tributário do item 2, cujo acertamento deverá ser feito pelo órgão competente de arrecadação ou de cobrança no momento oportuno. O recorrente também traz uma questão envolvendo a necessidade de recomposição da conta gráfica nos seguintes termos, folhas 818. E aqui eu trago aqui uma fundamentação, que eu vou resumir, que essa questão ela já tem aqui um entendimento jurisprudencial pacificado aqui pelo TIT, de que é incabível aqui a recomposição da escrita fiscal pelo fisco, né? E isso não impede a lavratura do auto de infração. E, para corroborar, eu trago aqui também jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça de São Paulo, nesse mesmo sentido, que corrobora, né, que confirma aqui a jurisprudência aqui desta casa, né? Então, eu estou, com relação a esse aspecto da recomposição da conta gráfica, estou rejeitando. Com relação ao artigo 527-A do RICMES, eu tenho aqui também entendimento que também o tribunal, o TIT, é pacífico no sentido de que o crédito, as infrações para o crédito de ICMS implicam em falta de pagamento de imposto, portanto, um dos requisitos objetivos da norma do artigo 527-A não estão atendidos na espécie. Então, não cabe aqui a dosimetria sancionatória por conta disso. E, por fim, os juros, eu estou acolhendo aqui o pedido da representação fiscal, embora o contribuinte não tenha alegado em recurso, mas a representação pede que o excesso de juros seja excluído do crédito tributário, né, tendo em vista a nova súmula 10 do TIT. E, então, eu, finalizando, então, meu voto, eu conheço do recurso ordinário e, na parte conhecida, eu estou dando parcial provimento para reconhecer como legítimos os créditos, em parte deles, do ICMS-ST e ICMS próprio, conforme consignado nas folhas 748. E para afastar os juros acima da taxa Selic, né, os juros em excesso, nos termos do fundamentado. Esse é meu voto. O processo está em discussão. Doutor Cláudio pediu a palavra? Sim, gostaria de parabenizar aí o relator pelo voto, com o qual eu concordo totalmente, né, com relação às preliminares, ao item 1, e só em relação ao mérito do item 2, né, eu acabei preparando um voto de preferência. Uhum. Gostaria de fazer uma leitura rápida aqui. Cláudio, você Oi. não quer fazer não quer registrar ele, aí você lê? Assim a gente acompanha aqui, fica claro. Sim, pode ser. Solicito, copiar aqui. então, a preferência, eu Tá. defiro. Por favor. Fica melhor para todos nós, você lendo o voto, a Entendi. gente acompanha aqui no sistema. Tá, deixa eu entrar aqui de novo. Aqui. Pronto, já. solicitei. Isso, deferido. Tá.
aqui, eu copio, né, a voz de preferência e eu tenho que escolher uma questão antecedente ao conhecimento, é isso? Isso, coloca. Não há questão Não antecedente, há é isso? questão antecedente, aí você Registro o voto. vai abrir aí a questão de conhecimento, né? Aham. É conhecido e Conhece do recurso, aí no seu caso você está negando integralmente, é isso? é parcialmente, né? Ah, por causa dos juros, é verdade, está certo. Não, que o item 2, né, eu acabei dividindo em duas partes, né? Então, eu concordo com a parte do ICMS-ST, porém, eu discordo da parte das operações próprias. Uhum. Aqui, ele fala, confirma o registro de voto, eu dou um ok, ele fala que o campo voto não pode ser preenchido em branco. Onde que eu tenho que... É por causa você tem que colocar ementa. Você A colocou emenda? ementa? Eu coloquei emenda. Copia a ementa Aham. do Pérez e só muda na ementa dele o que a parte aí do item 2, que é separado, Já que facilita. aí facilita. Entendi. Deixa eu começar de novo. Desculpa a minha falta de conhecimento a emenda eu coloco aonde? Tem dois quadros aí, ó. No Tá, quadro de entendi. No cima. quadro de cima. Entendi. Tá, emenda, ok. Senão ele não registra, sem a ementa ele não registra. Entendi. Não estava identificando os dois quadros aqui. A representação também pede, né, a preferência. Luciano, estou concedendo. Obrigada, já vou redigir que em seguida... Já está liberado. Obrigada. Acho que agora eu consegui. Conseguiu. Tá, aqui aparece já o registro. Então, posso fazer a leitura, né? Pode fazer, por favor, Cláudio. Tá bom. Depois eu passo a palavra à Luciana também para que ela faça as suas considerações. Então, aqui, apenas com relação ao mérito do item 2 do AIM, concordes com os votos do relator em relação às preliminares e ao item 1 do AIM, gostaria de fazer algumas ponderações em relação ao lançamento de ofício realizado. Primeiramente, é preciso reconhecer que há duas partes distintas dentro do crédito que foi considerado indevido, configurando duas infrações independentes. A primeira parte refere-se ao ressarcimento de ICMS-ST, regido pelos artigos 269 a 271 do RICMES e pela então Portaria CAT 17 de 1999. A segunda parte refere-se ao crédito das operações próprias do substituto, como regra geral da aplicação do princípio da não cumulatividade. Com relação ao ressarcimento de ICMS-ST, entendo que o trabalho fiscal foi impecável no sentido de notificar e renotificar a autuada, abrindo espaço suficiente para que esta pudesse apresentar a documentação exigida pela legislação. Neste sentido, data vênia, entendo pelo acolhimento do pedido da representação fiscal para aplicação do artigo 19 da Lei 13.457, não conhecendo os documentos juntados às folhas 336 a 703, para dar improvimento ao recurso ordinário, a parte pertencente aos créditos de ressarcimento de ICMS-ST do item 2 do AIM. No que se refere ao crédito das operações próprias do substituto, trata-se de simples aplicação do princípio da não cumulatividade. As mercadorias foram para fora do Estado, com destaque do imposto e aplicação da alíquota interestadual, quebrando a cadeia da substituição tributária, tendo em vista a não ocorrência do fato gerador presumido
aqui dentro do estado de São Paulo. O crédito de ICMS, nesse caso, é lícito e independe da aplicação das normas previstas na Portaria CAT 17 de 1999. Aqui eu transcrevo o artigo 271 só para conhecimento. Assim, conheço e dou provimento ao recurso ordinário para cancelar parcialmente o item 2 do AIN, no que se refere aos créditos de ICMS das operações próprias do substituto. Renovando a vênias, voto por conhecer e prover parcialmente o recurso ordinário, cancelando-se a parcela do item 2 do AIN referente ao crédito de ICMS das operações próprias do substituto. E também conhecer e prover parcialmente o pedido da representação fiscal, mantendo integralmente o item 2 do AIN na parte relativa ao ressarcimento de ICMS-ST. É o meu voto. Obrigado, Cláudio. Ficou muito claro aqui para nós a sua... pelo seu voto, então, você, com relação ao item 1, está concordando com relação ao ICMS próprio, né, e negando provimento em relação ao ICMS-ST. Okay? Exatamente. Isso, e os juros também, né? E os juros também. Então, eu passo a palavra, então, a Luciana Carvalho Duarte, pela representação fiscal, para que apresente a sua manifestação em preferência. Pedir para me manifestar especificamente em relação à aplicação da Portaria CAT 17 de 99 na apuração do crédito relativo à operação própria do substituto. E, nesse sentido, cabe ressaltar o trecho da manifestação fiscal nas folhas 244 e 245. O fiscal, ele diz, por fim, quanto ao argumento que a aplicação da Portaria CAT é facultada para o ressarcimento do imposto próprio, está correto o entendimento. Entretanto, a autuada não juntou nenhum demonstrativo que justificasse os montantes lançados no campo outros crédito relativo à operação própria do substituto entre janeiro e dezembro de 2015. Tampouco se manifestou nesse sentido nas notificações expedidas ao longo do trabalho fiscal. Se considerarmos que o imposto próprio é apurado sobre as operações que originaram, em tese, o direito ao ressarcimento do imposto anteriormente retido, não há que se falar de uma sem a outra. Pelo contrário, elas se imbricam. Mesmo que não observado o disposto na Portaria CAT 1799, algum demonstrativo deve ser apresentado relacionando tais operações próprias. Na sua ausência, deve ser observado o disposto na Portaria CAT 1799, conforme a dicção do artigo 271-A do RICMES. O fato constatado, créditos de ressarcimento do ICMS lançados sobre a hipótese do artigo 271, sem comprovação em documentos fiscais. E o fiscal transcreve tanto o artigo 271 quanto o 271-A, que fala que esse crédito pode ser apurado em conjunto com o ressarcimento do imposto retido, nos termos da Portaria CAT 1799. Assim, tendo em vista que não foi apresentada qualquer outra forma de demonstração dos valores tomados a título de crédito relativo às operações próprias, não há que se falar em cancelamento da autuação relativamente a esses itens. Além disso, da análise da manifestação do FRE autuante, das folhas 721 a 748, verifica-se que, mesmo após a realização das diligências determinadas pela Colenda 14ª Câmara Julgadora, a recorrente não foi capaz de demonstrar o direito à totalidade desses créditos lançados. Então, a recorrente, ela fez, na relação dela da Portaria CAT, ela fez, sim, essa apuração conjunta tanto dos créditos relativos às operações próprias quanto do ressarcimento. E esses valores só puderam ser verificados quando das diligências. Então, por isso, entendo que a autuação relativa a esses créditos deve ser integralmente mantida ou, quando muito, parcialmente mantida, nos termos da manifestação do fiscal autuante. Essas são as ponderações que eu gostaria de fazer. Obrigada. Obrigado, Luciana. Então, nesse sentido aí do ICMS próprio, eu concordei aí com a fiscalização, com esse raciocínio da fiscalização, e que você está aqui também sustentando no mesmo sentido, né? Então, nesse ponto especificamente, não há divergência aqui, mas, de qualquer maneira, há aqui um pedido de improvimento integral do recurso ordinário e, sucessivamente, parcial nos termos da manifestação. Então,
é do quanto eu estou aqui compreendendo aqui da sua manifestação. O Samuel pediu a palavra. Doutor Samuel, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu, obviamente, inicialmente, tenho que parabenizar as 3 manifestações a respeito, né, do processo, que analisam muito bem a matéria, né, o voto do senhor relator, que foi fundo, as considerações do Dr. Cláudio, que são bastante pertinentes, e, fundamentalmente, também a representação fiscal, com as quais eu entendo que seria a solução da LIDE se fôssemos os primeiros a analisar os recursos, né, em segunda instância. A questão é que estamos num terceiro momento, né, de análise, né? Então, não tenho dúvida de que seria o caso de negar provimento de manutenção integral do AIM, né, porque ao contribuinte, lá na fase de fiscalização, foi dada a oportunidade, primeiro que ele já tinha a obrigação de ter todo esse material pronto para que, quando solicitado, já fosse entregue a ele. Então, foi uma primeira oportunidade que o próprio regulamento dá. Ele foi notificado, não apresentou, foi notificado, apresentar e re-notificado. Ele teve 3 oportunidades para cumprir, para comprovar esse crédito de acordo com a legislação. E ele simplesmente ignorou, não apresentou nada, apresentou com erro e não se... E aí, com o argumento de tempo, ele teve eternidade para fazer isso, né? Mas, de qualquer maneira, lá na primeira análise, né, a Câmara entendeu, certamente, se eu estivesse lá, no mínimo seria um voto contrário, por reiniciar, a Câmara entendeu, né, por completo desprezo ao trabalho fiscal, reiniciar a fase de fiscalização, né? O que eu acho, particularmente, um absurdo, né? Uma coisa seria até, assim, já discutir, mas se viesse lá se viesse junto com a defesa, lá os arquivos, tal, uma análise de arquivo. Não. O que a Câmara fez, olha, vamos começar do zero essa fiscalização, contribuinte, apresente aí seus documentos, fiscal, entendeu? Se eu fosse fiscal, eu falaria, olha, eu devolveria para a Câmara, eu pediria que encaminhasse a diligência para o meu inspetor fiscal, para que ele determinasse que eu iniciasse a fiscalização, né? Porque a Câmara julgadora não tem poder de determinar uma fiscalização, que era o caso ali, era reiniciar uma fiscalização. Então, mas, de qualquer maneira, ela o fez, né? E, quando foi revista pela 14ª Câmara, ela fez uma nova diligência, ou seja, ela aceitou os documentos. Então, nesse aspecto, o doutor Pérez colocou. Embora o doutor Pérez faz uma nova análise de conhecimento desses documentos, mas ele está colocando isso. Olha, os documentos já foram aceitos. Então, essa fase, essa discussão, o aceitar ou não, ela já é passada, né? Então, nesse aspecto, os documentos estão aí e sim, né, foram analisados pelo fiscal, o fiscal lá reconheceu parte do crédito, e por isso que eu integralmente acompanharei o doutor Orivaldo no voto dele, né? Com relação ao doutor Cláudio, eu entendo lá a questão, mas só que tem um problema, doutor Cláudio, a solução que o senhor coloca, porque o crédito, o senhor está falando o seguinte, olha, eu não aceito os documentos para justificar a parcela do ICMS-ST, mas eu aceito esses mesmos documentos para aceitar a parcela relativa a operações próprias, né? Então, tem uma certa aí problema essa questão, né? Que indiretamente está aceitando os documentos. Por quê? Porque a autuação aqui não apresentou nada. Ele não comprovou nem o ICMS da operação própria do substituto e nem a da substituição, né? Por antecipação, né? Então, nesse aspecto, senhor presidente, aí, parabenizando novamente aí, o doutor Luciano, o doutor Cláudio e o senhor, presidente, pelo voto, eu vou acompanhá-lo integralmente no seu voto. Bem. Mais alguém? Não? Muito bem, diante da intervenção de todos, eu estou, então, encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Creio que nós debatemos bastante aqui, bem, parabenizo aqui a manifestação do
Dr. Cláudio Issal, muito bem colocado, e também a representação fiscal, que não totalmente, mas meio que seguiu, né, a nosso entendimento. Então, todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada, proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário, conhecido integralmente, parcial provimento ao recurso, com a redução parcial do item 2, exclusão dos juros, nos termos do voto relator, por maioria de votos. Vencido o juiz Cláudio Issal Sacano, que negava integralmente, aliás, que negava parcialmente o recurso ordinário também, apenas com relação ao ICMS-ST. Julgamento encerrado, agradeço aí a presença e a paciência aí do Dr. Walter, escusas aí pela demora, mas o processo não era tão simples, né? Então exigiu aqui o debate aqui, a participação, né, de todos aqui. Obrigado, um ótimo dia a todos. Obrigado. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. É o último de hoje, CP Comercial SA, o presidente, 4. você me perdoe interrompê-lo, é que aquele meu processo ele está Sim, pendente, desculpe, e como o advogado, acho que não sei se ele ainda está presente ou não. Não, é verdade, é o doutor, deixa eu ver se ele ainda está presente aqui. Não está mais. Ele saiu. Não tá mais? Então, ele já saiu. Então tá bom, vamos lá. Então desculpe. Vamos voltar ao processo do Bremer. Vamos lá, vamos voltar ao processo do Bremer, que houve aqui, então, uma proposta de diligência, retomando, né? O doutor Samuel acrescentou aqui no voto, né, doutor Samuel? Bom, eu vou passar a palavra aí. Senhor presidente, na verdade, eu ainda não mudei, porque eu preciso que o senhor libere aí a edição, né? Agora libere a sim. edição. Tá. Mas eu vou ler, então, na verdade, só acrescentei, e como o doutor Claudio colocou o voto, então eu já mudei e coloquei de seguinte maneira aqui, eu vou ler o que eu acrescentei aqui, né? Então, eu só mudei, na verdade, os 2 últimos parágrafos, né? E digo que, tendo em vista a alegação recursal de erro de capitulação da infração narrada no item 1 do AIN, brilhantemente abordada no debate oral havido na sessão de julgamento pelo Dr. Cláudio Sacano, entendo, como ele, que a diligência proposta deve ser estendida para a apresentação pelo agente autuante de planilha indicando os CFLPs registrados e documentos fiscais em tela. Assim, converto o presente julgamento em diligência para que estes autos sejam remetidos à origem, para que o ilustre agente autuante forneça ao autuado os arquivos XML das notas fiscais restantes nas folhas tais e a planilha referida acima, notificando-se a manifestar sobre esses documentos no prazo de 30 dias. Após, a autoridade fiscal deve analisar e se manifestar objetiva e conclusivamente sobre os argumentos apresentados pelo autuado e sobre as operações que não ensejam posterior operação de saída tributada pelo ICMS. Aí, por fim, passa pela apresentação. Foi a alteração que eu fiz aqui, senhor presidente. Doutor Samuel, o doutor Pérez acabou de mandar mensagem aqui que ele teve uma queda aqui de internet e já está retornando. Tá. Perfeito. Então tá, então eu vou fazer aqui. A gente aguarda aqui alguns segundos.
Desculpe, mas vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Deixa eu ver aqui, aqui não está aparecendo para mim agora sim. Não só tem uma, como tem dois, doutor José Orivaldo, aqui no nosso sistema, presidente. Na Temos falta de dois, tem um dois. congelado. Agora? Agora não, agora normalizou. Porque caso haja empate, eu desempato aqui, né? Isso, mais um. São dois votos de Minerva, tá vendo? Então, tá bom. Vamos lá. Presidente, eu já fiz a alteração aí, já está disponível. Não sei se. Tá, se eu eu entendi aqui, eu peguei uma parte, mas eu vi aqui que você, né, especificou aqui, muito bem especificado, por sinal, né? Então, acho que está claro para todos, não é isso? Ô, Samuel, não, Samuel não, desculpe, Cláudio, você vai desistir da preferência ou vai... Sim, já desisti e Tá, vou acompanhar o Dr. Samuel. ok, então, combinado. Obrigado, viu? Ó, então, muito bem, então podemos então encerrar os debates. Aguardo a confirmação para quórum de votação. Todos confirmados. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. O julgamento foi convertido em diligência nos termos do voto relator à unanimidade. Julgamento encerrado. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Agora sim, CP Comercial S.A., o AIN ao 4, 151.377, relator Dr. Argos Magno de Paula Gregório. Não há pedido ou inscrição para sustentação oral, nem pedido de preferência para acompanhamento do processo. Então, eu passo a palavra ao ilustre relator para que apresente seu voto. Obrigado, presidente. Cumprimento aqui todos os colegas mais uma vez, o pessoal que nos dá suporte, eventualmente aqueles que nos assistem. Presidente, este caso aqui é um caso de uma única infração, em que o contribuinte ele foi acusado de utilização de crédito de ICMS, né, dos períodos ali determinados, tal, e por aí vai, né? O voto aqui ele está curto, e eu vou até, se o senhor me permitir, passar a leitura do voto, suprimindo aí algumas passagens, enfim, os senhores já conhecem o meu voto, e, na verdade, ele acaba sendo autoexplicativo, e eu teço alguns comentários, se o senhor me permitir, ao final da leitura. Então, vamos lá. Destaca os termos encontrados nas folhas 365 seguintes das razões de recurso de ofício. Eu cito aqui os itens 1, 6, 12 e 13. Rememora os termos da infração, cito a infração. O representante fiscal deu destaque aos itens 23 e 37 da decisão, trazendo na íntegra o seu conteúdo, acostado junto ao item 9 de seu bem elaborado parecer. Em sua argumentação, constata que a ilustre representação fiscal entende pela incorreção do quanto decidido pelo julgador de piso, destacando que a mesma entende que a autuada não pode escolher a seu talante o procedimento a ser adotado no cumprimento de suas obrigações fiscais, uma vez que sujeita às exigências da legislação de regência, o RICM sob a égide do qual exerce suas atividades. Eu só vou fazer um parênteses, presidente. Esse processo voltou. O tribunal entendeu pela nulidade da primeira decisão e do auto de infração por erro de acusação, né? O processo voltou ao juízo de primeiro grau e o juiz acatou o entendimento do tribunal e diz realmente é um erro de acusação. Na verdade, é uma questão de transferência de créditos do centralizado para o centralizador e não uso indevido e por aí vai. Muito bem, o processo voltou aqui para a gente. Estou ciente da desnecessidade de se manifestar sobre todas as questões trazidas pela autuada, cito aqui o STJ e tal.
Vós, páginas 369 dos autos, da leitura do recurso de ofício, quanto ao direito propriamente dito, discorda da representação fiscal do quanto decidido, assim desenvolvendo a tônica do seu raciocínio junto aos itens 18 a 20, cujo teor aqui destaco. E, na verdade, a representação fiscal entende ausente o erro de acusação. Vamos lá. Arremata assim a representação fiscal. Em face do exposto, entendemos que a transferência de saldo devedor para o estabelecimento centralizador gerou benefício ao contribuinte, pois foi feita sem observância das devidas normas. Pois bem, não há que se aceitar seja presumida a geração de benefício ao contribuinte, tampouco se utilizar de entendimento dado por esse Tribunal de Impostos e Taxas em caso diverso do versado nos presentes autos, como pretendido às folhas 374. O erro de acusação apontado pelo julgador de primeiro grau se expõe às escâncaras. Destaco manifestação em idêntico sentido dada por meu pai, ilustre Dr. Samuel de Oliveira Magro, agora componente desta segunda Câmara Ordinária, quando as folhas 313 destes autos concluiu que, abro aspas, o AIN inicial está eivado de nulidade insanável, posto que apresenta erro de acusação. É exatamente o que concluiu o julgador de piso ao reformular o seu entendimento e sua nova decisão dada às folhas 354. Tomo como se minhas razões fossem o integral teor dos itens 23 a 27 da decisão. Eu vou só para a compreensão aqui, eu vou ler, é rápido. Entretanto, e como já definiu Tite, através da sua quinta Câmara Julgadora, a nulidade insanável no nascedouro do AIN, pois contém erro de acusação. O conjunto probatório ofertado pela acusação mostra uma situação de transferência de débito de um dos estabelecimentos do conglomerado CP Comercial S.A. para o estabelecimento agrupador de créditos e débitos. As guias do período contido na acusação trazem a informação de que houve transferência de saldo devedor para o estabelecimento centralizador. São os detalhes do campo 57. A mesma informação consta nos demais documentos juntados pela fiscalização referente às guias dos períodos. Entretanto, o auto inicial acusa o contribuinte de créditos apropriados de forma indevida. A conduta do contribuinte narrada pela fiscalização daria conta exatamente da falta de emissão de documentos fiscais na transferência de saldo devedor de imposto para o estabelecimento centralizador. Mas a acusação final é outra, incabível, qual seja a de utilização de crédito, fecho aspas, do quanto decidido. Isso porque, consoante destacado junto ao item 29, as folhas 360 desse expediente administrativo, a juntada de documentos realizada pela autoridade autuante dão um direcionamento enquanto a acusação é em outro sentido. O descompasso é irrenunciável. De um lado, há a juntada de dias que demonstram inequivocamente a transferência de débitos entre estabelecimento centralizador e centralizado. De outro, uma acusação de possível utilização de crédito na qualidade de detentor, uma vez que os créditos transferidos precisaram, por suposto, ser lançados. A despeito do reconhecido esforço argumentativo do ilustre representante fiscal, entendo suas razões não merecem guarida, eis que acertado quanto decidido pelo julgador monocrático, dada a manifesta improcedência da acusação inicial. É como penso. Reforço. Inexistem nos autos hipóteses de utilização indevida de créditos, eis que as provas carreadas ao mesmo evidenciam tão somente a transferência de saldo devedor da filial para o estabelecimento centralizador. A perfeita coincidência entre o valor de 1.300.000 e poucos mil, correspondente ao débito autuado, e a guia do estabelecimento centralizador, espanca qualquer argumento no sentido de utilização indevida de créditos. Como dito, junto às contrarrazões ao recurso de ofício às folhas 382, para cada saldo devedor creditado no estabelecimento autuado, consta um idêntico recebimento de débito no estabelecimento centralizador. É o que constato. Não fosse suficiente, as guias trazidas às folhas 289 e 304 comprovam que o imposto exigido no presente AIN encontra-se inequivocamente recolhido. Nesse sentido, dispensadas maiores elucubrações, é de mistério que se tenha por inatacável quanto decidido pelo julgador de primeiro grau. É como decido. Frente à realidade fática encontrada nos autos, julgo correto quando decidido em sede monocrática, sendo mantida a improcedência do presente AIN nos exatos termos da decisão de folhas 354. Diante do exposto e de tudo o quanto dos autos se verifica, conheço do recurso de ofício para negar-lhe provimento. Portanto, presidente, este é o caso, eu acho que é quase autoexplicativo, né? Entendeu o fiscal que houve uso indevido ali de créditos e por aí vai, assim como inicialmente havia entendido o juízo de primeiro grau. Isso foi apreciado em sede de recurso ordinário, foi entendido aqui pela nulidade insanável, com a ordem de nova decisão fosse proferida. O julgador de primeiro grau acatou o entendimento deste Tite, dando nova decisão, cancelando o presente AIN, e por essas razões expostas eu estou mantendo o quanto decidido pelo juízo de primeiro grau, ou seja, pelo cancelamento do AIN por erro de acusação. É isso, presidente. Obrigado, doutor Argos. Cumprimento pelo voto proferido. O processo está em discussão. Muito bem, não havendo inscritos,
Eu estou encerrando os debates. Peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso de ofício conhecido, negado provimento nos termos do voto relator, à unanimidade. Com o encerramento desse processo, nós cumprimos a pauta de hoje. Vamos para o encerramento da sessão junto ao EPAT. Declaro encerrada a sessão de hoje da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Em encerramento do EPAT, eu peço então que o Oswaldo, por favor, Oswaldo, pode encerrar a gravação. Agradeço a presença de todos, os debates, por muito profundo.